Meu amado irmão, minha amada irmã, convido cada um de vocês agora a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículo do 14 ao 21. Efésios 3, do 14 ao 21. Assim nos diz a palavra de Deus. Por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura, a profundidade desse amor. E assim conhecer esse amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e temos a necessidade de que o Teu Espírito ministre aos nossos corações. Fale, ó Deus, a nossa razão esta noite. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Causas para que a igreja se ponha de joelhos diante do Pai. John Stott, em uma certa ocasião, ele afirmou que a melhor maneira da gente descobrir quais são as ansiedades, desejos, aspirações, ambições de um crente, é quando nós analisamos o conteúdo de sua oração e também as intensificações referente às orações. Em outras palavras, o crente, ele demonstra suas ambições, seus desejos, à luz do conteúdo de sua oração. E como ele ora, a intensidade de sua oração. Eu fico a pensar, o que é que me leva, o que é que me motiva a orar? Eu não sei se em algum momento de sua caminhada cristã, você já fez essa pergunta a si mesmo. O que é que me motiva a orar? O que é que me leva a orar? Meu irmão, o que é que te motiva a orar? O que te leva a orar? Há aqueles que são motivados a orar pelas provações, pelas dificuldades. Quanto mais se intensificam as dificuldades, quanto mais se intensificam as provações, quanto mais se intensificam as dificuldades, quanto mais se intensificam os sofrimentos, mais esse crente se intensifica na oração. Então existem aqueles que são movidos pelas dificuldades, movidos pelas provações.
Então há uma necessidade de que haja provações para que ele se dedique à oração. O grande problema é que quando as coisas caminham bem, esse crente tem uma tendência de relaxar nas suas orações, de orar menos, de orar pouco. Então existem aqueles que são movidos pelas provações. Então quanto mais provações, mais ele intensifica-se em oração. Mas há aqueles que é movido pelas coisas mais simples da vida. Ele se vê, ele se pega orando. Não basta muito. Ele olha para a natureza e ele contempla a natureza e isso leva a orar. Ele vê o sol raiar e pelo fato de contemplar o sol raiando, ele louva a Deus, ele ora ao Senhor. Então, as mínimas coisas são suficientes para levar esse crente à oração. Ele não depende de que a situação esteja difícil, de que a situação seja sofrida para que ele se aplique à oração. Ele é alguém que está orando porque ele tem prazer. Ele tem prazer na presença de Deus, ele tem prazer diante do Senhor, ele tem prazer de passar ali alguns instantes diante do Senhor, algumas horas na presença do Senhor. E ele passa aquele período agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, cantando louvores ao Senhor. Então, constantemente ele está orando. Então, enquanto existem aqueles que necessitam de algumas situações difíceis para orar, do outro lado existem aqueles que oram por qualquer motivo. Ele se vê orando. E aí é onde eu me pego a fazer um questionamento pessoal. O que é que me move a orar? O que é que me motiva a orar? São as provações? São as dificuldades? Ou eu tenho um prazer na oração e me aplico na oração? Meu irmão, o que é que te move na oração? O que te leva a orar? É o prazer de estar na presença de Deus? Ou é necessário que algumas coisas complicadas aconteçam para que você se aplique à oração? O que é que te move? O que te movimenta na oração? E quando você ora, qual é a intensidade desta oração? Como você ora? Qual é o conteúdo da sua oração? Quando você passa tempo com Deus na oração, qual é o conteúdo daquilo que você apresenta a Deus em oração? Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, vemos um homem que desfruta de uma relação, de uma comunhão com o seu Salvador extraordinária. Paulo estava sempre orando, e havia intensidade na oração do apóstolo Paulo. Quando nós pegamos a carta do apóstolo Paulo, nós vemos alguns conteúdos da oração do apóstolo Paulo. A carta de Efésios não é diferente. Paulo começa a sua carta aos Efésios louvando a Deus, fazendo uma oração de louvor, de adoração. Ah, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E Paulo então vai mostrar qual é o motivo dele estar louvando a Deus: a salvação de Cristo Jesus. A morte de Jesus na cruz que lhe deu, que lhe concedeu salvação. Paulo está orando, e aqui nós estamos diante da segunda oração do apóstolo Paulo nesta carta. Nós já havíamos dito que Efésios é uma carta da intercessão. É fruto de oração, é fruto de intercessão. Paulo está intercedendo, Paulo está orando pelos crentes. E aqui nós vemos Paulo fazendo isso, Paulo está orando. Paulo está intercedendo. Quando você olha para os versos 14 e também 15, nós vemos Paulo dizendo isso: por esta razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Queridos, olha o conteúdo da oração do apóstolo Paulo. Paulo diz: olha, por esta razão eu me coloco de joelhos. Qual é o motivo? Qual é a motivação da oração de Paulo? O que leva Paulo, o que motiva Paulo a orar? Quando Paulo ele diz, por essa razão, nós precisamos fazer um link de todo o conteúdo que Paulo já havia escrito anteriormente.
Quando nós olhamos para os versículos anteriores, os capítulos anteriores aqui desta carta aos Efésios, nós vemos Paulo falando da obra reconciliadora de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obra essa que nos deu a condição de sermos filhos por adoção, de sermos então herdeiros da herança celestial, de que antes nós andávamos distante de Deus, alheio à vontade de Deus, ao propósito de Deus, e Deus nos alcançou e nos fez ser participantes da família celestial. Então Paulo está dizendo que esse é o motivo da sua oração. Ele ora por causa da obra de redenção. A obra de salvação é uma motivação para o apóstolo Paulo orar, para o apóstolo Paulo interceder. Irmãos, quando nós compreendemos, quando nós entendemos, quando o Espírito Santo abre o nosso entendimento, e é importante mais uma vez destacar que Paulo ele pede a Deus para que esse entendimento dos cristãos fossem abertos para compreender a grandeza do poder de Deus. E quando nós compreendemos essa grandeza do poder de Deus e entendemos a razão da nossa salvação, isso nos põe de joelhos a orar, isso nos motiva a orar. Por isso que o nosso entendimento precisa ser aberto, para que possamos desenvolver uma vida pautada na oração. Quanto mais eu compreendo a graça de Deus, o amor de Deus para comigo, mais eu me ponho a orar. Tanto em gratidão e louvor, Paulo faz isso, quanto também em intercessão. Interceder, uma oração de intercessão é uma oração que a gente faz para o outro, pensando no outro. A oração de intercessão não é uma oração que a gente foca na gente, é uma oração que a gente foca no outro. Isso é uma oração de intercessão. É quando eu me ponho diante de Deus ou na presença de Deus em oração e digo: Senhor, eu quero apresentar a vida de Ivanildo, as dificuldades que ele tem enfrentado, as batalhas que ele tem travado, e eu quero batalhar com ele, eu quero travar essa batalha com ele. Por isso eu apresento a vida dele, e peço que o Senhor dê forças ao teu servo, peço que o Senhor o ajude o teu servo. Senhor, eu quero orar, eu quero colocar a vida do teu servo, eu quero entrar nessa batalha. Isso é intercessão, é pedir por alguém, é estar sensível à guerra, à batalha do outro, a ponto de isso ocupar as minhas orações. Paulo, quando escreve a sua carta aos Colossenses, na sua carta aos Colossenses, Paulo vai dizer que ele tem companheiros que está em oração, inclusive aquele que ora pelo crescimento da igreja em Colosso, está batalhando em oração por vós. Então a motivação do apóstolo Paulo a orar é a obra de redenção. Paulo está orando: por essa razão eu me ponho de joelho. Meus queridos, nessa introdução da oração de Paulo, tem duas coisas aqui que eu quero destacar. A primeira diz respeito à reverência do apóstolo Paulo. Paulo, ele se coloca em reverência. Por esta razão, dobro meus joelhos diante do Pai. O ato de dobrar os joelhos é um ato de reverência. É reconhecimento de que nós não somos nada e estamos diante de um ser supremo e altamente poderoso. O dobrar o joelho é um ato de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza de Deus. Mas não é simplesmente, esse dobrar os joelhos não simplesmente significa uma posição nossa na oração, ou literalmente dobrar os joelhos, mas é o coração quem se inclina a Deus. Porque, irmãos, a gente pode até se questionar: que tipo de oração Deus ouve? Em que posição Deus ouve? A oração que Deus mais ouve é quando nós estamos de joelhos, do que quando nós oramos de pé, ou quando nós oramos deitado?
Deus, ele tem uma preferência para atender a nossa oração. Então, quando a irmã Teresa olha de joelhos, Deus, ele vai ouvir com maior facilidade. Mas se ela orar deitada, Deus não ouvirá. Se Rosângela se colocar de pé, Deus, ele vai atender. Mas ele vai atender mais rápido a oração de Rosângela se ela se colocar de joelhos. Não é nesse sentido. Lembre-se que Jesus, ele narra a história de dois homens que foram orar. Um fariseu e um publicano. E ele diz que o fariseu, ele de pé, ele ergue as mãos e ele ora e diz para Deus: olha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço, eu aconteço, eu dou dízimo, eu realizo aquilo e aquilo outro, eu dou esmolas de tudo que eu tenho. E o outro simplesmente de pé ora a Deus e diz: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou um pecador. E Jesus diz que aquele publicano, ele saiu justificado da sua oração, e aquele fariseu não. E por quê? Porque o coração daquele publicano, embora ele estivesse orando de pé, seu coração estava inclinado diante de Deus, em humildade diante de Deus, em reverência à presença de Deus. Então não é a posição da nossa oração que vai fazer com que Deus, ele atenda ou não a nossa oração. Mas é a inclinação do nosso coração, é a atitude do nosso coração, porque pouco adianta se você dobra o seu joelho, mas se você é alguém orgulhoso, é alguém egoísta, é alguém que não ama, é alguém que tem dificuldade de perdoar, é alguém que não reconhece a direção de Deus e não se permite ser guiado por Deus. Pouco importa a sua oração se você está de joelho ou não. Da mesma forma que pouco importa se você está deitado, se você está em pé. Mas se o seu coração tem uma atitude de reconhecimento da grandeza de Deus e da sua pequenez e humildade, você se coloca a Deus em oração, Deus, ele ouve a oração. Então Paulo tem reverência. E é isso que nós precisamos, irmãos, resgatar na nossa comunidade de fé: a reverência, o domínio e a autoridade de Deus, a presença do Senhor, reconhecer que nós servimos um Deus que é tremendo, extraordinário, é o Criador dos céus e da terra, é o Rei do universo, e nós estamos nada mais, nada menos do que na presença desse Deus. Por isso o nosso coração precisa se inclinar em reverência. Reconheça a sua pequenez. Reconheça que você não pode nada, não é nada, sem a presença dEle. Então se aproxime dEle e diga: Senhor, nada sou e nada posso sem a Tua presença. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A outra coisa aqui na oração do apóstolo Paulo, meu querido irmão, está na sua confiança na paternidade de Deus. Paulo, ele inclina-se em reverência a Deus, ele diz: por essa razão dobro meus joelhos perante ao Pai. E agora ele diz: Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe ou toma o nome. Queridos, Paulo confiava em Deus e se dirigia a Deus como sendo seu Pai. Lembra do momento que Jesus, quando os seus discípulos pedem para que ele os ensine a orar, e Jesus vai dizer: olha, quando vocês forem orar, ore assim: Pai nosso que estás nos céus. Essa oração não é uma oração para que seja repetida em todas as nossas orações, mas aqui nós temos princípio, e esse princípio é o reconhecimento da paternidade de Deus. Jesus ensina que Deus, o Criador, o Eterno, o Senhor de todas as coisas, Ele é nosso Pai. A paternidade, irmãos, é algo sublime. Embora aqui no nosso contexto, por conta das falhas humanas, nem todos seguem a paternidade ou exercem a paternidade com dignidade, mas aqueles que exercem a paternidade com dignidade, seus filhos crescem com valores. Por quê? Porque a presença de um pai, a presença paterna é fundamental no desenvolvimento da criança. Então, a paternidade significa que nós temos alguém que trabalha para prover as nossas necessidades. Nós temos alguém que trabalha para suprir aquilo que nós temos como falta. Paternidade é símbolo de afetividade. Paternidade é símbolo de cuidado. Paternidade é símbolo de zelo.
Paternidade é símbolo de cuidado. Então, quando Paulo, ele ora a Deus, e ele ora se dirigindo a Deus como Pai, Paulo está reconhecendo a paternidade de Deus. Ele é Pai. E ele não é só o Pai de Paulo, mas ele é o Pai de todas as famílias que creem em Cristo Jesus e o reconhecem como Senhor e Salvador de todas as nações. Quando na promessa a Abraão, Deus disse que por meio da descendência de Abraão, ele abençoaria todas as famílias da terra, nós temos esse cumprimento através de Cristo, do seu sacrifício, que forma agora, derruba a barreira da separação e forma em um só povo. Nós fazemos parte de uma família do qual o nosso Pai é Deus. E Deus como Pai é o Pai perfeito, Ele não é como o Pai terreno. Ele é um Pai perfeito, é um Pai ilimitado, é o Pai que supre nossas necessidades, é o Pai que zela da gente, é o Pai que cuida da gente, é o Pai que sabe daquilo que nós precisamos, daquilo que nós necessitamos, e não só sabe como trabalha para suprir as nossas necessidades, prover aquilo que nós temos como falta. Então, quando nós reconhecemos a Deus como sendo o nosso Pai, nós compreendemos que nós temos alguém que cuida de nós, alguém que zela da nossa vida, alguém que zela da nossa família, alguém que zela da nossa história. Nós temos alguém a quem nós podemos recorrer nos nossos momentos de aflições, nas circunstâncias mais adversas da vida, na certeza plena de que Ele nos acolherá, e não só nos acolherá, mas como também nos fortalecerá. Temos um Pai que nos dá o colo quando nós necessitamos, quando nosso coração está triste, quando nosso coração está abalado, quando nosso coração está em sofrimento. Nós temos um Pai que estende o seu colo e nos afaga. Esse é o Pai celestial que nós temos. Então, meu irmão, independente da situação, independente do momento que você vive, você tem um Pai nos céus que cuida de você, que zela da sua vida e supre todas as suas necessidades. Ore a Deus nessa confiança, se dirige a Deus nessa ousadia. Ele é o nosso Pai, e como Pai, Ele cuida de nós. Eu me recordei daquela canção do cantor cristão: Deus cuidará de ti a cada dia, Deus cuidará de ti. É o Pai que nós temos. Então Deus é o nosso Pai, a quem nós devemos dirigir a nossa oração, a quem nós devemos dirigir a nossa intercessão, com quem devemos nos relacionar. Mas, meu irmão, qual é o conteúdo da oração de Paulo? Sobre o que Paulo está orando? Qual é o conteúdo da oração de Paulo? Analisando aqui o conteúdo da oração de Paulo, nós temos 3 questões importantes aqui no conteúdo da oração de Paulo. 3 motivos que devem nos levar como igreja a dobrar os nossos joelhos diante do Pai diariamente. Que motivos são esses que nos movem à oração? Primeiro, Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder. Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder. Preste atenção no versículo 16 e 17. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Nós temos 2 petições aqui. 2 petições. A primeira, Paulo diz, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos no homem interior. Na minha versão traz a ideia aqui, sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo seu
Espírito. Então Paulo ora para que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. E a outra petição, no verso 17, para que Cristo habite pela fé em nossos corações. E aqui eu vou colocar essas duas petições relacionadas, de mãos dadas. Eu concordo com aquilo que John Stott diz, comentando esse texto. Stott, ele vai dizer que, embora nós tenhamos aqui duas petições do apóstolo Paulo, poder do Espírito Santo, fortalecidos pelo poder do Espírito e que Cristo habite em nós, essas duas petições, embora distintas, elas estão caminhando juntas. Elas caminham de mãos dadas. Nós não podemos ser fortalecidos pelo poder do Espírito sem a presença de Cristo em nós. E a presença de Cristo em nós só é possível, só ocorre através do Espírito Santo que habita em nós. Então, John Stott, ele traz esse entendimento. Quando nós temos o Espírito, nós temos a Cristo. Então, essas duas petições se referem à mesma experiência. A experiência de ser fortalecido pelo poder do Espírito e a experiência de ser habitado por Cristo Jesus. Aqui, embora petições distintas, fala-se da mesma experiência. Então, ter Cristo e o Espírito habitando em nós é a mesma coisa. Então, é mediante o Espírito Santo de Deus que Cristo habita em nosso coração. E quando Cristo habita em nosso coração, o que Ele nos dá? Poder. Ele nos concede poder. Paulo, ele então demonstra aqui a sua consciência de que o Espírito Santo, ele age poderosamente no íntimo de cada crente, no íntimo do salvo por Cristo Jesus. Aqui ele não somente ele está nos falando que o Espírito Santo de Deus, ele vive e ele age no nosso interior, em nosso coração, mas também que Deus pode colocar em nosso interior a sua força, o seu poder, o seu dinamis, através do Espírito Santo. Então, desse modo, irmãos, sabemos que jamais nós estaremos sozinhos nas lutas, nas dificuldades desta vida. Por isso nós não precisamos, nós não podemos ficar desanimados. O poder de Deus, nós somos fortalecidos pelo poder do Senhor, através do seu Espírito e da habitação de Cristo em nós. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Coríntios, a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo diz algo interessante, bem parecido com isso que ele está falando aqui. Paulo vai dizer assim: por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha que coisa interessante. Paulo está dizendo, olha, nós não precisamos nos desanimar, apesar que o nosso corpo ele esteja se desgastando, se desfazendo. O nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito está sendo fortalecido por Deus. Esse corpo, a gente já teve oportunidade de trabalhar esse texto. Esse nosso corpo, ele está fadado à destruição. Do pó o homem veio, ao pó o homem retornará. Nós sentimos o efeito desse desgaste no nosso corpo a cada dia que passa. Eu ando sentindo dores nas articulações. E eu sei que isso já representa a idade. Eu não sou mais um garoto de 17 anos, de 22 anos. Eu sou um adulto de 42 anos. E já começo a sentir no meu corpo os efeitos. A gente começa a envelhecer desde que a gente nasce. É um processo. E nós estamos sujeitos a toda e qualquer condição deste mundo.
enfermidades, a enfermidade pode nos atingir, pode destruir esse corpo. Irmãos, a enfermidade pode destruir esse corpo, mas jamais destruirá a nossa alma, ela pertence ao Senhor. É por isso que Paulo diz que nós não precisamos nos desanimar. Não se desanime. Se a caminhada pesada está para você, não se desanime. O Senhor está com você. Ele habita em você, não há razão para ter medo. Então, ainda que o nosso corpo esteja em decadência, o nosso espírito está sendo fortalecido pelo Senhor, e na mesma proporção. Então, o que me anima é saber que eu estou envelhecendo, e ao mesmo tempo que eu estou envelhecendo, eu estou também em um processo de amadurecimento na minha vida espiritual. Glória a Deus por isso. Então Paulo, ele ora exatamente para isso, para que os crentes sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Meu irmão, nesse período de pandemia, de grande desgaste emocional, porque a pandemia tem trazido um desgaste emocional muito grande. Famílias que estão chorando os seus mortos, famílias que estão enfrentando desemprego por conta das questões econômicas, famílias que estão enfrentando ansiedade de filhos ou parentes, problemas de ordem emocional. Nesse momento, o que nos cabe e nos anima é o fortalecimento que vem do Espírito Santo sobre nossas vidas. Ainda que nos sintamos fracos, ainda que venhamos a nos sentir fragilizados, sem forças, é o Espírito Santo que nos fortalece nas nossas fraquezas. E ainda temos a habitação de Cristo em nosso coração. Então, quando o apóstolo Paulo ora para que sejamos fortalecidos pelo poder do Espírito e a habitação de Cristo em nosso coração por meio da fé, Paulo nos ensina a orar para o crescimento dos crentes e salvação dos perdidos, para que Jesus habite nos corações. Em primeiro lugar, irmãos, há duas coisas aqui importantes a gente destacar sobre essa expressão, essa oração de Paulo, principalmente na expressão para que Cristo habite em vós. Duas coisas que eu não posso deixar escapar aqui. A primeira, o primeiro entendimento que nós precisamos ter aqui é que Cristo, por meio do seu Santo Espírito, ele habita em todo o crente. Esse é o primeiro entendimento que a gente precisa ter. O Espírito Santo habita em todo crente. Não existe um crente sequer que não seja habitado pelo Espírito Santo, que não seja habitado por Cristo. Por exemplo, quando a gente abre a carta de Paulo aos Romanos capítulo 8, verso 9. Em Romanos capítulo 8, verso 9, o apóstolo Paulo, ele vai fazer essa afirmação. Quando Paulo, ele diz o seguinte: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, aquele que não tem o Espírito de Cristo nele, esse não pertence a Deus. Então, Cristo habita em todo crente. Ele passou a habitar no momento da conversão. Então talvez você esteja a se perguntar, então por que Paulo está orando para que Cristo habite nos corações dos crentes de Éfeso? Se Cristo já habita em todo crente. Queridos, eu gosto da explicação de John Stott. John Stott, citando Charles Hodge, ele diz que o termo habitação aqui no grego não significa uma ausência de Cristo para essa ocupação de Cristo, mas o termo habitação no grego significa intensidade. É uma intensidade na nossa relação com Cristo. O termo habitação é a ideia de, assim como nós somos fortalecidos pelo poder do Espírito, na intensidade do poder do Espírito, assim também da presença de Cristo em nós.
Então essa habitação, ela representa uma intensidade, é uma questão de intensidade. O William Hendrickson, ele diz que o que Paulo ele está pedindo aqui em favor dos crentes de Éfeso, é que dentro desses corações, haja uma influência controladora que seja dinamizada de tal maneira que sejamos então fortalecidos mais e mais pelo poder do Espírito Santo que nos foi outorgado no momento da nossa conversão a Cristo, e que todos os resplandecentes atributos de Deus sejam ricamente aplicados em progresso espiritual em nossa vida. Então a ideia aqui de habitação é essa ideia de intensidade. Russell Shedd, e aí eu acho fantástico a explicação de Russell Shedd. Russell Shedd, ele diz que no termo original, não diferente daquilo que John Stott ele defende, a palavra habite significa tomar conta de toda a casa. É ter uma procuração ou autorização completa para poder fazer a limpeza na despensa, mudar a mobília de lugar, como quiser, jogar fora o que achar que deve ser jogado fora, inclusive a TV, diz Russell Shedd, porque ele é dono da casa. Então a expressão para que Cristo habite em vós, Paulo está dizendo assim, olha, Jesus ele tem uma procuração, ele é dono da nossa casa, ele é dono da nossa vida, ele é Senhor da nossa existência, é ele que manda, ele tem autorização para mexer as mobílias da nossa vida, colocar aonde ele entender que deve ser colocado, ele tem autorização para fazer uma faxina, para fazer uma limpeza geral, porque ele é dono, ele é Senhor, ele é rei, ele reina absolutamente em nossos corações. Então quando Paulo ora para que Cristo habite em nós, Paulo está dizendo assim, para que o Senhor exerça o pleno domínio da sua vida e da sua existência. Ele tem a procuração, ele é dono de você, ele é dono da sua vida. Então, a minha pergunta, quais são as áreas da sua vida que Jesus precisa assumir o domínio? Quais são os móveis que ele precisa mexer de lugar na sua vida? O Senhor precisa fazer uma faxina dentro de nós. E o que precisa ser removido? Ele é dono da sua vida. Então Paulo ora para que esse domínio de Cristo seja absoluto, irmãos. Nós precisamos ser dominados por Deus, precisamos ser dominados por Cristo. Há áreas na minha vida que precisa de faxina. Talvez na sua vida seja a sua mente que precisa de uma faxina e de um domínio e controle do Espírito Santo. Talvez seja o seu comportamento que precisa desse domínio. Talvez seja as suas emoções que precisam ser dominadas pelo Senhor. Ele tem a procuração. Ele é dono da sua vida. Deixe que o Senhor reine sobre você. Deixe que o Senhor assuma o controle da sua existência. Então Paulo ora pedindo isso. E quando o Senhor reina em nossos corações, irmãos, há alegria, há plenitude de alegria, há prazer. Porque agora não somos nós que governamos, porque nós não sabemos governar, é o Senhor que governa. E qual é o destino que Ele conduz a nossa vida? Ao céu. Então qual é a área da sua vida que precisa ser dominado pelo Senhor? Seu casamento, sua relação com os filhos, o seu relacionamento com colegas de trabalho, com o patrão, talvez a sua língua, mente, entrega nas mãos do Senhor e deixe que Cristo domine todo o seu ser. Então Paulo ora para que sejamos fortalecidos com poder. E aqui ainda há uma outra oração, há um outro conteúdo, há um outro motivo. Paulo ainda ora, irmãos, para que sejamos alicerçados no amor de Cristo. Olha o que o verso 17 e verso 18 nos diz.
Paulo diz assim: e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, comprimento, altura e profundidade desse amor. Então Paulo ora para que sejamos alicerçados no amor de Cristo. Primeiro, para que sejamos fortalecidos com o poder. Segundo, para que sejamos alicerçados no amor de Cristo. John MacArthur, comentando esse texto, diz que o resultado do nosso ceder ao poder do Espírito e nos apresentarmos ao senhorio absoluto de Jesus sobre nossas vidas, em nosso coração, é o amor. Esse é o resultado de sermos dominados, de sermos fortalecidos pelo Senhor, o amor. E quando Cristo, então, Ele se estabelece em nossas vidas, Ele começa a mostrar o seu amor em nós e através de nós. Queridos, quando Cristo, Ele habita livremente em nosso coração, nós somos então arraigados, alicerçados, fundamentados no amor. O alicerce é o instrumento mais importante de uma construção. Uma casa mal alicerçada, ela vai cair. Mas uma casa bem alicerçada, ela vai se manter de pé. É o alicerce que mantém as estruturas de uma casa, de uma construção, de um edifício. Paulo diz que nós somos alicerçados no amor. O amor é a base. O amor é o alicerce da nossa vida cristã. É isso que Paulo está nos dizendo. Então, quando Cristo habita em nós, Ele nos deixa alicerçados em amor. Ele nos coloca em uma base sólida do amor. Então, irmãos, em outras palavras, nós fomos fortalecidos em Cristo por meio do seu Santo Espírito para amar. Paulo está dizendo, Paulo ora para que sejamos fortalecidos com o poder do Espírito e que Cristo habite em nós pela fé, com a finalidade de amar. Somos fortalecidos com poder para amar. Deus nos mune de poder para amar. Não é só poder, não é só fortalecimento para enfrentarmos as dificuldades da vida, não. Não é só poder para enfrentarmos os sofrimentos, as perseguições desta vida, não. Mas é um fortalecimento, sobretudo, para amar. Amar o outro. Nós precisamos de poder do Espírito Santo, da habitação de Cristo para amar uns aos outros. E sem esse poder, somos incapazes de amar. Queridos, este amor ágape, este amor sacrificial que foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo, é uma realidade para aqueles que se converteram. Aqueles que não nasceram de novo não sabem amar com amor ágape. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade muito grande por conta da nossa natureza carnal. Hoje pela manhã, Felipe, ele pregou sobre o fruto do Espírito Santo. E ele traz o amor como base, a longanimidade, a benignidade, o Espírito Santo operando em nós, porque nós não somos mais dominados pela carne, mas o domínio da carne nos leva à ira, nos leva a irritar um ao outro, nos leva a provocar. Então, na nossa sociedade, nós somos influenciados a amar apenas aqueles que nos amam, aqueles que retribuem o nosso amor. Então, a nossa demonstração de afeto se dá para aqueles que correspondem a esse afeto. E se alguém não corresponde a esse afeto, nós temos uma tendência de nos afastar desse alguém. E ainda pior é se alguém se coloca numa condição de adversário nosso, aí então nós, por uma questão de revanchismo, atacamos, contra-atacamos. Então nós somos incapazes de amar
sem o poder do Espírito Santo em nós, sem a habitação de Cristo em nós. Aqueles que nos provocam, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos difamam, aqueles que levantam calúnias ao nosso respeito, aqueles que aprontam, criam armadilhas para impedir que a gente consiga uma promoção no trabalho. Talvez aquele chefe que está perseguindo para forçar você a pedir demissão do seu trabalho. Talvez aquele parente que é ingrato. Então nós temos uma tendência a ter uma repulsa em relação a essa pessoa. E nós até começamos a fazer orações precatórias, direcionadas a essas pessoas. Oramos a Deus pedindo a vingança de Deus. Oramos a Deus pedindo que a mão de Deus pese sobre o lombo de fulano, sobre o lombo daquele patrão. Deus, me vingue, porque a tua palavra diz, minha é a tua vingança. Me vingue, ele tem me perturbado, tem roubado o meu juízo. Então a nossa natureza carnal fala mais alto. Como amar alguém que nos persegue? Como amar alguém que se coloca como sendo nosso adversário? Quando Paulo escreve aqui, irmãos, e ele vai falar isso em Coríntios, ele vai falar da excelência do amor, vai dizer que o amor tudo sofre, tudo suporta. Ele vai escrever aos crentes de Roma para amar, e amar inclusive os seus inimigos. Ora, Nero havia tacado fogo em Roma, colocado a culpa nos cristãos, e eles estão sendo usados como tochas vivas para iluminar a cidade de Roma. Como amar um tirano como esse? Paulo está dizendo, nós seremos conhecidos pelo amor. Jesus disse que nós precisamos orar pelos nossos inimigos, que nós devemos amar aqueles que nos perseguem, amar os nossos inimigos, amar os nossos adversários. Então, sem o poder do Espírito, sem a presença de Cristo em nós, somos incapazes de amar. Nós amamos porque Cristo habita em nós, nós amamos porque o Espírito Santo habita em nós e derramou do seu amor em nosso coração. Nós amamos aqueles que nos perseguem por causa da presença do Senhor em nós, que transformou a nossa natureza, que mudou a nossa mente. É o Espírito Santo que faz isso, que nos faz orar pela conversão daquele sujeito ou daquela sujeita que está perseguindo a gente. Então só o poder do Espírito Santo é capaz de nos fazer amar, de orar, de interceder. Sem esse Espírito somos incapazes. Então Paulo diz que nós somos fortalecidos para amar. Precisamos orar, irmãos, para que o amor domine os nossos corações. Não é fácil, não é fácil, mas o esposo que foi alcançado pelo Espírito Santo ama a sua esposa apesar de quem ela é. A esposa que foi transformada pelo Espírito Santo ama seu esposo apesar de quem ele é. O pai que foi transformado pelo Espírito ama seu filho apesar de quem ele é. O filho que foi transformado pelo Espírito Santo ama seu pai apesar de quem ele é. O funcionário que foi transformado pelo Espírito ama seu patrão apesar de tudo aquilo que ele tem feito. E assim sucessivamente. Nós amamos porque fomos capacitados pelo poder do alto para amar. Por isso que essa é uma obrigação que nós temos como cristãos, amar uns aos outros. E o que é interessante que Paulo diz, irmãos, que nós precisamos compreender, verso 18, juntamente com todos os santos. Que coisa extraordinária, nós precisamos amar e precisamos do contexto da igreja, compreender com todos os santos. Irmãos, nós só compreendemos a dimensão do amor de Deus na comunidade de fé, no relacionamento, na comunhão, esse ambiente tão gostoso que é esse ambiente do grande ajuntamento, onde nós nos reunimos, é um ambiente fundamental para que cresçamos em amor. Por quê? Porque nela nós temos diversas pessoas, com suas histórias, com suas bagagens, com suas esquisitices,
com seus defeitos, e que nós vamos precisar amar, entender que na igreja não existe ninguém perfeito, nem o pastor é perfeito, ele está em processo de desenvolvimento da sua maturidade cristã, como todos os demais santos. Então é na comunhão, é na comunidade, é no relacionamento que a gente vai aprendendo a tolerar, a suportar uns aos outros em amor, aprender a amar uns aos outros na convivência. Então, sem a comunhão, nós não conseguimos crescer e crescer em amor. Sem o relacionamento, nós não conseguimos crescer e crescer em amor. É por isso que nós não podemos jamais imaginar ou internalizar no nosso coração uma mensagem que Satanás tem difundido na mente de muita gente, que nós podemos ser crentes dentro de casa. Não, nós não conseguimos ser crentes em Jesus Cristo dentro da nossa casa. Nós precisamos da comunidade de fé, nós precisamos do grande ajuntamento para crescer, nós precisamos dessa comunhão para crescer. Ninguém cresce, ninguém se desenvolve na sua casa isolado uns dos outros, é juntamente com todos os santos. No isolamento não há crescimento, fora da comunhão não há crescimento. Meu irmão, você que tem condição de estar na igreja, está deixando de crescer, está deixando de amadurecer na fé, estando em casa. Não estou falando daqueles que estão impossibilitados por restrições, estou falando daqueles que podem e se acomodaram nas suas casas, em seus lares. Então nós crescemos nisso. Nós precisamos, irmãos, de pessoas na igreja com quem tenhamos um relacionamento mais profundo, de comunhão, aonde nós podemos compartilhar nossas dores, nossos pecados, nossas dificuldades, nossas falhas, nossas lutas, e sermos amados, perdoados, e assim também curados. Nós precisamos de pessoas assim. Ô irmão, como é abençoador quando a gente tem na comunidade de fé pessoas que a gente pode contar, compartilhar, pessoas que a gente pode abrir o nosso coração sem ter o medo de ser censurado, aqueles que vão orar pela gente. É isso que nos fortalece. E às vezes a gente centraliza em uma pessoa. Quantas vezes a gente é tão injusto, porque às vezes a gente espera que a liderança demonstre essa atenção pela gente, e às vezes o irmão que está do lado está demonstrando essa atenção, e a gente diz assim: olha, a igreja fala e prega amor, mas não vive amor. Como não vive amor? Tem alguém do teu lado que está estendendo a mão, que está orando por você, que está intercedendo por você. Então é na caminhada, é na comunhão. Irmãos, quanta gente. Deus me deu uma família aqui na Califórnia, uma família que cuida, que zela. Eu tenho pessoas que se preocupam, que oram, que intercedem. A gente vê a preocupação. E como é gostoso crescer assim, desenvolver assim. Então Paulo ora, deixando claro que é impossível no isolamento nós crescermos. Precisamos também entender, irmãos, que quando Paulo fala de largura, e aí eu vou para um comentário de Shed. Shed comenta esse texto como sendo as 4 dimensões insondáveis do amor de Cristo, dizendo o seguinte: a largura abrange todos indistintamente, todos, sem fazer acepção. Comprimento abrange todos os tempos. A altura estende-se até o céu para trazer o Filho amado esvaziado da sua majestade, para onde nós também iremos. Profundidade suportou o sofrimento infinito para expiar os nossos pecados. Por isso nós precisamos ter sempre em mente que o amor é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. Oramos por alguém, investimos na vida de alguém para a salvação de alguém, se nós amamos. Quando nós não amamos, deixamos que essas pessoas caminhem para o inferno. Mas quando amamos, investimos para que elas sejam alcançadas pelo Espírito Santo. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. Por isso, irmãos, Paulo ora para que sejamos edificados e solidificados no amor de Cristo. E Paulo ora também para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Olha o que o verso 19 Paulo diz: assim conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Há uma versão que diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O verbo conhecer aqui se refere a um conhecimento alcançado pela experiência.
Quando Jesus diz, e a vida eterna é esta, que te conheça a ti só por um único Deus, a Jesus Cristo a quem enviaste, Jesus ensina que conversão é experiência com Ele, caminhada com Ele. Não há salvação sem a experiência de conversão com Cristo Jesus. Então, conhecer aqui se refere a um conhecimento alcançado pela experiência. Portanto, a súplica do apóstolo Paulo é para que tenhamos um conhecimento objetivo do amor de Cristo. Então, ele vai usar a expressão compreender no versículo 18, e uma profunda experiência com Cristo. Então, ele usa o verbo conhecer no verso 19. Então, o pedido de Paulo é para que sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Hernandes Dias Lopes diz que Deus, ele está presente em cada célula, em cada membro do corpo, em cada área da vida. Tudo é tragado pela presença e pelo domínio do Senhor. John Stott, ele explica que a preposição grega usada aqui é eis, que indica que nós devemos ser cheios não com a plenitude de Deus, mas sim até ela. E então a plenitude ou perfeição de Deus é o padrão ou nível até a qual nós oramos para sermos enchidos. Então, a ideia é que nós devemos ser cheios não apenas com a plenitude de Deus, mas até a plenitude de Deus. É a versão que eu tenho aqui, até a plenitude de Deus. Então nós devemos ser santo como Deus é santo, perdoar como Deus perdoou, amar como Ele amou, ser perfeito como Deus é perfeito. E a palavra perfeito aqui, ele se aplica para uma ideia de maduros, completos. Nós devemos ficar cheios dessa plenitude até o limite, cheios até aquela plenitude de Deus que os seres humanos são capazes de receber, sem deixar de serem seres humanos, como Hernandes Dias Lopes, ele nos diz. Paulo então afirma, no capítulo 4, verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então Paulo coloca que Jesus, ele é a medida para o nosso crescimento. Cristo é o alvo, ele é a meta para o que nós devemos ser ou a quem nós devemos imitar. Mais à frente, Paulo diz no capítulo 5, que nós, portanto, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Verso 2, ele diz, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta de sacrifício e aroma agradável a Deus. Então, queridos irmãos, Paulo ora para que sejamos cheios da plenitude de Deus. Eu concluo trazendo o destaque do versículo 20 e versículo 21. Olha o que o texto diz. Aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Notem aqui que as petições do apóstolo Paulo, elas estão encaixadas entre duas referências de Deus. A primeira referência, Paulo faz no versículo 14 ao 16, Deus como sendo o Pai da família inteira, e por ser o Pai, Ele possui infinitas riquezas em glória. E a outra referência está no verso 20 e 21, que Deus é aquele que opera poderosamente dentro de nós. Ele é o Pai, que com sua riqueza supre nossas necessidades, e Ele é o Deus que age poderosamente dentro de nós. Um Deus assim, irmãos, pode responder às nossas orações. John Stott, ele apresenta algumas razões pelas quais nós precisamos confiar de que Deus, ele atende às nossas orações. Primeiro ele diz, ele é poderoso para fazer ou para operar, pois ele não está ocioso, nem inativo e nem morto. Nosso Deus não está morto, ele está ativo. Segundo, ele é poderoso para fazer o que pedimos, pois escuta as orações e responde essas orações. Terceiro, ele é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos, pois lê os nossos pensamentos. Às vezes imaginamos coisas que não ousamos pedir, então deixamos de pedi-las.
Quarto, ele é poderoso para fazer tudo o que nós pedimos ou pensamos, porque sabe de tudo o que ele pode realizar. Quinto, ele é poderoso para fazer mais do que além, isto é, além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Suas expectativas são mais altas do que as nossas expectativas. Sexto, ele é poderoso para fazer muito mais ou mais abundante do que tudo quanto pedimos ou pensamos, porque a sua graça não é dada por medida racionada. Sétimo, ele é poderoso para fazer muitíssimo mais, infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, pois é um Deus de superabundância. Eu finalizo trazendo uma história do grande evangelista Charles Spurgeon. Charles Spurgeon, uma vez reunido com seus alunos, falava sobre a importância da oração na vida do ministro. E um dos seus alunos perguntou a Spurgeon, como é que poderíamos ter certeza de que Deus atenderá às nossas orações? Charles Spurgeon, então, tira do seu bolso um relógio de ouro, coloca sobre a mesa, e então diz para todos os alunos ali presentes: quem quiser ter esse relógio, pode vir e pegá-lo. E naquele momento, os alunos entraram em um alvoroço muito grande. E alguns começaram a pensar: ele dá um relógio tão valioso como esse, de ouro, para a gente? Dá nada. Outros começaram a pensar: e se ele, na hora que a gente levantar, desistir de dar? Olha a vergonha que a gente vai passar. Outros pensaram: e se na hora que pegarmos, ele tomar da nossa mão? A gente vai passar um constrangimento. Enquanto eles estavam ali, hesitantes, uma garotinha, ela se levanta e vai até a frente de Spurgeon e diz para Spurgeon: eu quero o relógio. E Spurgeon então entrega o relógio àquela menina e diz para ela: cuide bem dele para que ele continue funcionando. E então ele vira-se para os seus alunos hesitantes e diz: quando eu disse que daria o relógio de ouro, eu falava a verdade. Por que vocês não acreditaram? Então ele conclui: Deus, Ele quer nos dar algo muito mais valioso do que um relógio. Ele nos quer dar o seu Filho Jesus Cristo. Ele quer nos dar a sua própria vida. Por quê? Se Deus, Ele está desejoso de nos dar tanto, nós ainda continuamos hesitantes em confiar. Que Deus aplique a porção bendita da sua palavra em nossos corações.